Você sabia que o corpo humano começa a dar sinais claros do fim da vida meses antes de ele acontecer? Em mais de 30 anos, trabalhando com pacientes idosos, o autor deste texto testemunhou repetidamente essas manifestações. Este material revelará sinais que o público em geral desconhece, mas que podem ser cruciais para se preparar para uma despedida inevitável ou em caso de perda súbita. Para pessoas com mais de 60 anos e para aqueles que têm entes queridos nessa faixa etária, esta informação pode mudar drasticamente a abordagem aos cuidados com a saúde e o bem-estar. O primeiro sintoma a ser abordado ocorre com tanta frequência que a maioria das pessoas simplesmente o ignora. No entanto, ao se conscientizar do verdadeiro significado desse prenúncio, torna-se evidente que o organismo tenta alertar sobre transformações futuras e muito sérias. Ao longo de anos de prática profissional, um certo padrão de mudanças foi identificado no corpo de pacientes idosos à medida que o ciclo de vida se aproxima de seu fim lógico. Não se trata de doenças súbitas ou acidentes trágicos, mas de processos naturais e sequenciais que são ativados à medida que os sistemas funcionais vitais começam a falhar visivelmente. Essas metamorfoses se desenvolvem em uma sequência quase estrita, e o conhecimento delas pode proporcionar um tempo precioso para tomar decisões cruciais sobre saúde e bem-estar geral. O aspecto mais surpreendente é que essas manifestações não ocorrem apenas em pessoas que sofrem de doenças graves. Frequentemente, idosos que se consideram saudáveis começam a notar certas mudanças, sem perceber que seus corpos estão enviando um sinal crítico. Os avanços da ciência médica moderna permitem reconhecer esses prenúncios, mas, infelizmente, essa informação nem sempre chega a quem mais precisa. O objetivo desta narrativa é romper essa barreira de informação e fornecer dados sobre o que deve ser observado atentamente no próprio corpo ou no de seus entes queridos. Agora, vamos diretamente ao primeiro sinal que merece a mais séria consideração. O primeiro sinal, que exige atenção especial, manifesta-se na mudança gradual do apetite. Não se trata de uma simples diminuição do desejo de comer. Quando o corpo se aproxima de seu estado crítico, ele inicia uma economia muito específica de recursos energéticos. O sistema digestivo, que em condições normais consome cerca de 20% da energia diária, passa para segundo plano, suas funções são minimizadas. Isso ocorre porque o corpo, possuindo uma sabedoria profunda e evolutiva, percebe a necessidade urgente de preservar recursos vitais para manter processos-chave, como o funcionamento ininterrupto do coração e dos pulmões. É importante ressaltar que as mudanças se manifestam não apenas na diminuição da quantidade total de alimentos consumidos. As preferências gustativas da pessoa também mudam. Idosos antes acostumados a pratos variados e até requintados começam a preferir alimentos mais simples e familiares. Frequentemente, observa-se uma transição exclusiva para alimentos líquidos, muitas vezes sopas muito diluídas, e alguns chegam a recusar completamente alimentos sólidos. Tais mudanças são devidas ao fato de que o corpo entra em um estado em que o processo digestivo se torna cada vez mais difícil e energeticamente dispendioso. O estômago começa a produzir suco digestivo em volumes menores, o intestino se contrai menos ativamente e todo o sistema digestivo funciona em modo de máxima economia de recursos. Do ponto de vista estritamente científico, esse fenômeno é explicado pelo fato de que o hipotálamo, uma parte do cérebro responsável pela regulação da fome e da sede, começa a receber sinais de alerta sobre falhas em órgãos vitais. Em resposta a isso, ele reduz intencionalmente a sensação de fome para que o corpo não gaste forças e energia preciosas no processo de digestão dos alimentos. Muitos parentes, tomados pela ansiedade, frequentemente tentam alimentar à força o idoso, sem perceber que a recusa em comer pode ser uma evidência clara de mudanças profundas e sérias ocorrendo dentro do corpo.
É extremamente importante monitorar cuidadosamente se essas mudanças no apetite são acompanhadas por outros sinais concomitantes. Há outro sintoma preocupante que frequentemente se manifesta simultaneamente com a perda do desejo de comer. E sobre ele será falado a seguir. Este prenúncio, via de regra, surge em sincronia com as já mencionadas alterações no apetite. No entanto, a grande maioria das pessoas tende a interpretá-lo como parte integrante do processo natural de envelhecimento. Na realidade, trata-se de reestruturações fundamentais e cardinais no padrão de sono, que começam a ocorrer à medida que o corpo se prepara para sua fase final e conclusiva de existência. Não apenas a duração do sono é transformada, mas seu ritmo circadiano também sofre mudanças muito peculiares. O sistema nervoso central do idoso passa para um modo de funcionamento diferente, interrompendo o ciclo estabelecido de alternância entre períodos de sono e vigília. A diminuição da síntese de melatonina, o hormônio responsável pela sincronização de nossos relógios biológicos internos, não ocorre suavemente, como é característico do processo normal de envelhecimento, mas sim de forma súbita e com alta intensidade. Como consequência, observa-se uma inversão do ritmo diário. A pessoa começa a dormir durante o dia e a apresentar atividade à noite, o que acarreta um profundo distúrbio dos biorritmos naturais do organismo. É notável que poucos sabem que, sob tais mudanças no padrão de sono, o corpo ativa mecanismos muito racionais para conservar recursos energéticos. Durante o sono, os processos metabólicos desaceleram em aproximadamente 15%, permitindo que o corpo minimize o consumo de recursos necessários para manter as funções vitais. Consequentemente, o aumento da duração do sono deve ser visto como uma estratégia de sobrevivência peculiar que o sistema nervoso central implementa, ciente da importância crítica de usar cada unidade de energia disponível de forma econômica. Do ponto de vista neurofisiológico, a redução da síntese de neurotransmissores, em particular serotonina e dopamina, tem um impacto significativo no nível de atividade e vigília durante o dia. À medida que suas concentrações diminuem, o corpo instintivamente busca um estado de consumo mínimo de energia, o que se manifesta no desejo por um sono profundo. Um número significativo de famílias fica preocupado quando seu parente idoso começa a passar até 18 ou mesmo 20 horas por dia dormindo, sem perceber que tal fenômeno pode indicar uma luta intensa do corpo para preservar energia vital crucial. É extremamente importante observar cuidadosamente se essas mudanças são acompanhadas por dificuldades ao acordar, manifestações de confusão mental ou a presença de estados de transição entre o sono e a vigília. O terceiro sinal, que exige atenção especial, diz respeito às transformações da pele e do sistema circulatório. À medida que o corpo começa a se preparar para a fase final de sua existência, ele toma uma decisão muito racional, do ponto de vista da sobrevivência. Redistribuir prioritariamente o fluxo sanguíneo para órgãos vitais, como coração, pulmões e cérebro, enquanto a irrigação das extremidades é significativamente reduzida. Consequentemente, os membros superiores e inferiores, incluindo mãos e pés, começam a receber um volume insuficiente de sangue, o que acarreta a manifestação de sintomas característicos que podem ser aprendidos a reconhecer a tempo. Primeiramente, haverá uma sensação notável de resfriamento da pele nas mãos e nos pés, mesmo em um ambiente confortável ou quente. Esse fenômeno é explicado pelo fato de que o músculo cardíaco, possivelmente já enfraquecido, perde a capacidade de bombear sangue eficientemente por todo o corpo. Existem outros detalhes menos conhecidos, mas não menos importantes. A tonalidade da pele sofre mudanças muito específicas. As unhas podem adquirir um tom azulado ou arroxeado, especialmente pronunciado na área do leito ungueal, onde a irrigação capilar é mais vulnerável. Esse tom azulado, conhecido na terminologia médica como cianose, serve como um testemunho eloquente da saturação insuficiente de oxigênio no sangue para suprir todos os tecidos periféricos do corpo.
Do ponto de vista fisiológico, esse fenômeno é devido ao fato de que, à medida que a capacidade contrátil do músculo cardíaco enfraquece, a eficácia da circulação de oxigênio no sangue diminui significativamente. O sangue venoso, que tem uma tonalidade mais escura devido ao menor teor de oxigênio, torna-se mais claramente visível através da pele fina. Em casos mais avançados, pode ocorrer um leve tom amarelado na pele ou até mesmo a formação de manchas roxas, que, via de regra, não são acompanhadas de sensações dolorosas à palpação. Essas manchas características, denominadas em medicina como livedo reticulares, surgem devido à irrigação sanguínea insuficiente dos pequenos capilares da pele. A maioria das pessoas não suspeita que tais manifestações cutâneas podem preceder o surgimento de sintomas mais graves em vários meses. Isso é semelhante a um aviso tácito do corpo, sinalizando profundas transformações internas. Um sinal adicional significativo é o aumento da secura da pele, especialmente pronunciado ao redor da boca e dos olhos. Esse fenômeno é explicado pelo fato de que o corpo busca reter líquidos, direcionando-os para a manutenção de funções fisiológicas criticamente importantes. Caso você detecte tais manifestações em seus entes queridos, não entre em pânico, mas é fortemente recomendado procurar imediatamente um profissional de saúde para uma análise abrangente da situação. No entanto, existem sinais ainda mais evidentes relacionados ao sistema respiratório que serão detalhados a seguir. Um dos sintomas mais indicativos, que frequentemente passa despercebido pelos familiares, é a transformação do ritmo respiratório. Tais mudanças ocorrem no período em que o sistema pulmonar e o organismo como um todo começam a se preparar para o fim de seu ciclo de vida. Essas metamorfoses frequentemente causam preocupação, mas uma compreensão profunda de sua verdadeira natureza contribui para uma melhor superação da situação e para o fornecimento de apoio adequado aos entes queridos neste período difícil. São essas sutilezas que serão abordadas na sequência. A eficácia do músculo cardíaco diminui. É crucial prestar atenção não apenas às manifestações de falta de ar, mas também a mudanças muito específicas no padrão respiratório. O primeiro dos sintomas respiratórios que se manifesta é a chamada respiração de Cheyne-Stokes. Esse padrão é caracterizado por um ritmo respiratório anômalo e irregular. Períodos de inspirações profundas e intensas são seguidos por trechos de respiração extremamente superficial ou até mesmo pausas breves, apneia, com duração de alguns segundos. Esse fenômeno é explicado pelo fato de que o centro respiratório, localizado no cérebro e responsável pela regulação automática da respiração, começa a receber sinais distorcidos sobre a concentração de oxigênio e dióxido de carbono na corrente sanguínea. Em condições em que o músculo cardíaco perde a capacidade de bombear sangue eficientemente, o cérebro sofre de deficiência de oxigênio, o que desorganiza o complexo sistema de controle dos processos respiratórios. Consequentemente, forma-se um ritmo tão irregular que pode causar séria preocupação. É importante perceber que essa transformação na respiração não é apenas um sintoma, mas um sinal claro de que o corpo está entrando em um modo de extrema economia de recursos vitais. Do ponto de vista científico, isso é explicado pelo fato de que o tronco cerebral, onde o centro respiratório está localizado, é uma das últimas áreas a sofrer disfunções em caso de falha sistêmica no corpo. Mesmo essa zona vital começa a experimentar deficiência de oxigênio. Tal sinal indica uma luta intensa do corpo para manter as funções vitais fundamentais. Outra mudança na respiração que merece atenção é o aumento da frequência das inspirações. Mesmo em repouso completo, a pessoa tem cada vez mais dificuldade em formular frases completas. Esse fenômeno é devido ao fato de que os pulmões começam a funcionar com intensidade aumentada, tentando compensar a diminuição da eficiência do músculo cardíaco. Muitas pessoas não percebem que essas mudanças na respiração podem se manifestar mesmo durante o sono.
Se você notar que a pessoa emite sons incomuns ao respirar à noite ou tem dificuldade para respirar deitada, isso pode ser um sinal de alerta significativo. O corpo, com sua sabedoria interna, busca manter um suprimento adequado de oxigênio para os órgãos vitais, mas enfrenta dificuldades crescentes. Em caso de detecção de tais mudanças em um ente querido, é extremamente importante procurar imediatamente ajuda médica qualificada. No entanto, o que será abordado a seguir pode ser ainda mais inesperado, pois está relacionado a mudanças na consciência e no comportamento. O quinto sinal, que precisa ser levado ao seu conhecimento, é talvez o mais difícil para a percepção familiar, mas ao mesmo tempo um dos mais cruciais para a compreensão dos processos que ocorrem quando o corpo se prepara para as últimas etapas da vida. Trata-se de distúrbios mentais e comportamentais que surgem devido à diminuição do suprimento de oxigênio e nutrientes para o cérebro. Essas mudanças não se resumem à confusão mental ou esquecimento comuns ao processo de envelhecimento, mas representam distúrbios específicos que se desenvolvem em uma sequência estritamente definida. A primeira coisa que você notará é que a pessoa terá dificuldade em se concentrar em uma conversa, mesmo em tópicos que antes despertavam seu interesse. Essa condição surge porque o cérebro busca economizar energia e gradualmente reduz a atividade para focar nas funções principais do corpo, como garantir o funcionamento do coração e dos pulmões. Tarefas que exigem esforço mental significativo, como processar informações complexas ou manter a concentração por um longo tempo, tornam-se cada vez mais difíceis. No entanto, muitos não suspeitam que essas mudanças no pensamento não são aleatórias. Elas ocorrem em uma ordem específica. Inicialmente, a pessoa perde o interesse por atividades antes apreciadas, como assistir a programas de televisão, interagir com entes queridos ou praticar hobbies. Em seguida, surgem problemas para memorizar eventos recentes, embora as lembranças de um passado distante permaneçam vívidas e claras. Isso se explica pelo fato de que o cérebro economiza energia, retendo apenas as memórias mais significativas e antigas, pois são armazenadas de forma mais eficiente. Do ponto de vista científico, isso está relacionado ao hipocampo, uma área do cérebro responsável pela criação de novas memórias, que exige grande quantidade de energia. No momento em que o corpo entra em modo de economia de energia, é essa parte do cérebro que reduz sua atividade primeiramente. Por isso, a pessoa pode esquecer eventos que aconteceram há apenas uma hora, mas lembrar-se bem de momentos de sua infância. Outra mudança de comportamento frequentemente observada é o afastamento social. A pessoa que antes gostava de passar tempo com a família e amigos começa a buscar isolamento, falar menos e gradualmente se afastar de seu círculo social. Essa condição não deve ser confundida com a depressão tradicional. A compreensão e a preparação do corpo para a fase natural de transição são muito importantes. Muitas famílias se preocupam achando que o idoso passou a desejar menos a companhia delas. Na verdade, o cérebro redistribui toda a energia disponível para manter as funções vitais. Agora serão abordados os sinais que aparecem nas mãos e que ajudarão a entender o que está acontecendo no corpo. Essas mudanças nas extremidades podem fornecer informações importantes sobre o estado do corpo. Trata-se de reestruturações que surgem à medida que a circulação sanguínea se concentra apenas nos órgãos importantes. Observe que os sintomas observados vão além da sensação comum de frio. São mudanças bastante específicas que se desenvolvem em uma ordem determinada. Em primeiro lugar, você notará que as mãos e os pés começam a inchar, mas esse inchaço é diferente do habitual. Esse inchaço, que é chamado de denso, não é causado apenas pelo acúmulo de líquido, mas pelo fato de que o coração tem dificuldade em retornar o sangue das extremidades para as partes principais do corpo. Se você pressionar a pele inchada com o dedo, uma depressão se formará e permanecerá por alguns segundos, semelhante a uma marca de massa.
Essa situação surge devido à deterioração do funcionamento do sistema linfático, responsável pela drenagem de líquidos dos tecidos. É esse aspecto que é crucial para entender o que está acontecendo. Poucos percebem que as unhas também sofrem alterações, e muito específicas. Elas podem engrossar, adquirir um tom amarelado, ou até mesmo começar a se desprender do leito ungueal. Isso ocorre porque as células responsáveis pelo crescimento das unhas não recebem volume suficiente de nutrientes para um desenvolvimento completo. Em casos mais graves, é possível notar o arredondamento das pontas dos dedos, o que em medicina é chamado de dedos em baqueta. A explicação científica para esse fenômeno é que, na deficiência de oxigênio entregue pelo sangue às extremidades, as células dos dedos começam a sofrer necrose. Em resposta, o corpo tenta compensar isso, aumentando o fluxo sanguíneo nessas áreas, o que leva ao inchaço. Outra mudança importante a ser observada: se surgirem dificuldades em tarefas diárias com as mãos, como abotoar ou segurar objetos, e também uma redução significativa da força das mãos. Isso não pode ser explicado exclusivamente pela fraqueza muscular. Tais sintomas indicam que o sistema nervoso, responsável pela motricidade fina, está com falta de energia. Muitos nem suspeitam que essas mudanças nas extremidades podem se manifestar muito antes do surgimento de dores ou desconforto sério. São como sinais silenciosos do corpo, que informam sobre processos internos importantes em andamento. Caso você detecte tais sinais em seus entes queridos, de forma alguma deve ignorá-los, mas sim procurar imediatamente especialistas. No entanto, existem sinais ainda mais evidentes relacionados aos fluidos em nosso corpo. Agora, falaremos sobre eles. O sétimo sintoma, que precisa ser revelado, diz respeito às mudanças na eliminação de líquidos e no padrão das fezes. Este tópico frequentemente parece desconfortável para muitas famílias, mas é precisamente ele que pode revelar detalhes importantes sobre os processos que ocorrem no corpo na iminência da morte. Essas disfunções não são apenas problemas comuns com o intestino ou o sistema urinário, mas falhas especiais que refletem a reação dos rins e do intestino à transição do corpo para o modo de máxima economia de recursos. A primeira coisa que você notará são mudanças significativas na quantidade e tonalidade da urina. Quando os rins começam a funcionar de forma menos eficiente, eles excretam um volume menor de líquido que se torna altamente concentrado, adquire uma cor escura e um odor pronunciado. Isso se explica pelo fato de que os rins buscam reter umidade para o corpo, reduzindo a filtração de água e aumentando a retenção de líquidos na corrente sanguínea. Poucos sabem que a tonalidade da urina pode dizer muito sobre o estado dos rins. Se ela adquire tons amarelos, escuros intensos, alaranjados ou até marrons, isso sinaliza dificuldades dos rins na filtragem de toxinas do sangue. Do ponto de vista científico, isso é causado pela diminuição da pressão sanguínea nos rins quando o débito cardíaco diminui, o que piora sua função de filtração. Por outro lado, as mudanças que ocorrem no funcionamento do intestino também desempenham um papel importante. A pessoa pode enfrentar constipação severa, sem evacuações por vários dias, ou diarreia constante. Tais sintomas aparecem porque o sistema digestivo recebe menos energia e suprimento sanguíneo. Como resultado, os músculos intestinais funcionam de forma intermitente. Muitas vezes, as famílias não percebem que esses distúrbios intestinais estão diretamente relacionados a disfunções no sistema circulatório, quando o coração não consegue bombear o sangue eficientemente. Os rins e o intestino estão entre os primeiros órgãos cujo funcionamento começa a falhar. Em situações mais graves, o paciente pode apresentar incontinência urinária ou fecal. Isso ocorre não devido à perda de controle da consciência, mas porque os músculos responsáveis pelos esfíncteres recebem energia insuficiente do sistema nervoso. Também vale a pena notar uma mudança importante. A pessoa pode começar a beber menos água naturalmente, mesmo que lhe seja oferecida. Isso não é um sinal de teimosia, mas uma resposta do corpo
que entende que os rins já não são capazes de processar líquidos adequadamente. Se você está cuidando de alguém assim, é crucial preservar sua dignidade e procurar ajuda médica profissional para uma melhor compreensão da situação. Mas agora será abordado o sinal mais significativo e, possivelmente, o último de toda esta narrativa. O oitavo e último sinal é, talvez, o mais profundo e informativo de todos os mencionados. Ele diz respeito às mudanças na temperatura corporal e como o corpo lida com a regulação do calor. Quando o fim da vida se aproxima, o corpo enfrenta dificuldades em manter uma temperatura estável e normal, em torno de 36 graus. Isso leva ao aparecimento de sinais especiais que podem ser aprendidos a reconhecer. A perda da capacidade de regular o calor não é apenas uma sensação de frio, mas uma mudança profunda na forma como o corpo distribui energia. O primeiro sinal distintivo é que a pessoa começa a sentir frio mesmo em um quarto confortável. Ela pode precisar de mais cobertores ou roupas quentes adicionais. Esse fenômeno é devido à desaceleração dos processos metabólicos, resultando em menor produção de calor interno. É notável que, ao mesmo tempo, certas partes do corpo, como a testa e o peito, podem parecer mais quentes do que o normal. Isso está relacionado ao fato de que o corpo direciona o calor disponível para os órgãos vitais. O mais importante aqui é que as mudanças de temperatura ocorrem de forma desigual. As extremidades, mãos e pés, esfriam, enquanto o tronco permanece aquecido. Essa forte sensação de contraste é fácil de notar ao toque. Do ponto de vista científico, isso se explica pelo fato de que o hipotálamo, a parte do cérebro responsável pela regulação da temperatura, recebe sinais inconsistentes sobre o estado do corpo. Se o coração não consegue circular o sangue de forma eficiente, o cérebro começa a perceber isso como uma situação crítica e retém calor para os órgãos-chave. Frequentemente, as pessoas não sabem que, durante essas mudanças, a temperatura corporal é acompanhada por sudorese noturna intensa. Esse fenômeno não está relacionado à febre, mas é uma tentativa do corpo de se adaptar aos processos em andamento. Controlar a temperatura que saiu do controle torna-se necessário. Em situações mais graves, você pode notar que a pele adquire umidade e fica pegajosa, especialmente na área do pescoço e do peito. Todos os 8 sintomas que foram revelados nesta narrativa são sinais que o corpo envia, preparando-se para mudanças naturais. Não são sinais de desespero, mas indicações de que o corpo segue um antigo mecanismo de adaptação e transição. A compreensão desses sinais pode lhe dar um tempo importante para tomar decisões cruciais, ter conversas sérias e garantir cuidados dignos para as pessoas que você ama. Se você notar algumas dessas manifestações em um ente querido, não entre em pânico, mas procure ajuda médica profissional para entender melhor a situação. Lembre-se, o conhecimento é poder, que ajuda a amar e cuidar das pessoas mais queridas em sua vida.